Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Meu amigo Rafael Salles, e hoje o papo vai ser muito interessante, porque estamos aqui com um amigo nosso que é multifacetário, viu? Um amigo de lei, literalmente. Conta um pouquinho pra gente. Ele que é um super advogado, eu não vou dizer nem maratonista, corredor não, é ultramaratonista, já correu mais de 90 quilômetros, constantemente corre várias provas, prova de OAB, ele sempre está ali no pódio. Nosso querido amigo Paulo Germano Altran Nunes, vulgo? Para os íntimos, PG. Muito bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, pessoal. É muito bom, realmente. Como a gente diz, são os amigos de lei mesmo. A gente se conheceu nos fóruns da vida, né? Só a convivência diária de estar de lados opostos, ou só mesmo esperando na sala de audiência, né? Antes sala de audiência, né? Ou no tribunal também. Encontro muito fórum no tribunal, ou Franco no tribunal. E é sempre muito bom fazer essas amizades, né? E manter, porque a gente passa o dia, às vezes, nisso e ter amigos é sempre melhor, né? As dores e os amores pelo direito do trabalho. E como você sabe, estamos aqui, os três advogados, mas não vai ter esse negócio de doutor, de juridiquês, de nada. Vamos chamar aqui de PG, nosso amigo PG, e começar também com os nossos apoiadores, né, Rafael Salles? Claro, exatamente. Vamos falar da Uritu Cafés Especiais, aquele café maravilhoso, sem açúcar, Franco. No momento Uritu, o Rafael vai explicar por que cafés especiais. Exatamente. Vamos agradecer também aqui o apoio de MISPA Segurança Patrimonial. Se você precisa de uma segurança qualificada para o seu condomínio, para a sua empresa, você é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, é MISPA Segurança. Jolie Marie Maison, se você quer estar bem trajado, chegar arrasando no estilo PG na festa, ó, aquele cara bem transado, lá tem as melhores roupas para você alugar ou comprar o que preferir, bem como se você for mulher ou quer vestir bem ali pro seu casamento, para qualquer tipo de evento, Jolie Marie Maison é nossa referência. E o mais novo apoiador nosso, Star Capital, do meu amigo Gabriel Joca. Franco, só mais um aviso importante. Tem muita gente aí que nesse momento tá sentindo uma dorzinha, mas não identifica, não sabe o que é essa dorzinha. Não sabe o que é, Franco? É porque ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva agora para passar, senão não vai passar. Se inscreve no canal, que é muito importante. Já curte o vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar essa conversa com meu amigo PG. E sobre essa conversa, pessoal, quero dizer o seguinte. Você que não é advogado, fica aí também. Você que é advogado, fica mais ainda. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre gestão de tempo, gestão de escritório, gestão de empresa. Qualidade de vida, maratona, viagens. Família, enfim, isso tudo aqui é o que o PG vai trazer pra gente. Meu amigo, vamos começar aqui sobre o seu sobrenome, que é o mais famoso aí da Justiça do Trabalho. A gente gosta de postar, né? Fazer aquela postagem no Instagram. Todo mundo. Altran Nunes. Altran Nunes, isso aqui é do vô do meu amigo, né? É o neto do fórum, a gente chama PG. Conta um pouco pra gente aí. Queria receber o aluguel, né? Assim, eu queria receber o aluguel ali do fórum, né? Conta um pouco pra gente aí quem foi o Altran Nunes e o que foi a importância dele na sua vida e na sua carreira. Na verdade, eu não conheci, né? Era meu avô, pai da minha mãe, né? O Altran Nunes. Até a forma pronúncia correta é Altran Nunes, né? Porque é um nome português. E, na verdade, Altran não era sobrenome, era o nome dele, como meu Germano, né? Era o segundo nome dele. Ah, era o nome também? Era. Aí ele transformou o Altran, Nunes era o sobrenome e o Altran era nome. E ele criou o sobrenome Altran Nunes. Então, assim, se foi Altran Nunes, é parente, né? Alguns ficaram só com Altran, mas todos que forem Altran Nunes, com certeza é da minha família. O Franco tá doido pra contar a história dele aí também com a Almada. Mas ele conta depois, continua de aí. outro episódio. Ah, sim. E então, assim, ele foi um dos primeiros criadores da Justiça do Trabalho aqui, né, da Justiça do Trabalho do Ceará, que na época ainda pegava Piauí e Maranhão, né? Sim. Então, quando foi criado, ele foi indicado, na época não tinha concurso, na criação mesmo, na década de 40, e ele foi o segundo presidente do Tribunal do Trabalho, e foi o que passou mais tempo, até hoje foi o que passou mais tempo, quase 18 anos como presidente do TRT. Foi o mais novo também, ele foi presidente, se eu não me engano, com 35 anos. Com 35 anos ele já era presidente do TRT, uma coisa hoje em dia, né, inimaginável, impossível até. Hoje a idade mínima é essa, né? 35 anos. É presidente do Brasil, não, né? Não, pra você ser desembargador. Mas eu acho que se for pelo quinto, né? Eu acho que uma coisa não tinha, porque na época... Inclusive, um entrou da cidade agora no Maranhão, se eu não me engano. Foi, no TRT de lá. Entendi.
e ele morreu como presidente, né? Foi Ele pior, morreu em 1969. Então, Quem E for no morreu fórum, né? prematuramente também, né? Com 53 anos, né? Você tava 53 falando. anos. Então ele morreu 53 anos, já tinha quase 18 anos como presidente do TRT. E quem for no TRT, né, PG, tem lá a galeria dos ex-presidentes. Você vê que no Sim. intervalo aí, mais ou menos de uns 20 anos, ele ficou ali 16, 17 anos à São frente quase da 18 anos, se eu não me engano. da Sim, instituição. quase 18 anos. E em razão disso, né, ele, logicamente, foi homenageado com o nome do Fórum Como Altran do fórum. Nunes, que hoje é o fórum que abriga ali 14 varas do trabalho, ali no Não, centro de 18, né? Fortaleza. São todos. Na verdade, são dois prédios diferentes, Um né? anexo, o outro. O fórum é Altran Nunes. Entendi. Aí tem o edifício Dom Helder, que é o que fica da que é o primeira à que fica 14ª. E Entendi. o outro é o edifício Arizio, né? Que Entendi. é o desembargador Arizio. Entendi. Então são dois. O fórum é o complexo, né? Entendi, E os entendi. prédios são dois prédios diferentes. Aquele do meio também é um outro prédio, tem um outro nomezinho também. Entendi. Então são edifícios diferentes, mas o fórum é um só. Massa. São todos. PG, fala um pouquinho aí, como foi a tua escolha pelo direito? Teve a ver com essa questão do seu avô ou não? E como foi o caminho aí pela advocacia, para a advocacia? O direito em si, né, assim, eu acho que ele sempre teve muito inerente à minha personalidade, né, de sempre contestar muito, de argumentar, sempre fui muito argumentativo. E desde muito cedo eu dizia que queria ser advogado. E até pela questão do meu avô, de ter sido presidente do TRT, minha mãe concursada, meu pai concursado, meus tios quase todos, assim, a família Teu pai de... era do TRT também? Meu pai e minha mãe eram do TRT. Ah, tá. Né, assim, eu nasci ali dentro, né? Uhum. E nasci quase, era só atravessar a rua, que eu nasci na gastroclínica, não era só atravessar. Então, assim, eu andava no TRT criança mesmo, assim, até ali é onde é a Cindy Sétima, né, que é um prédiozinho pequenininho, que tem do lado ali da Casa Branca, ali era uma creche, então eu andava ali na creche, criancinha mesmo, então, assim, até a doutora Regina às vezes, eu lembro você aqui pequenininho e tudo, né, assim, é legal, que até hoje ainda tem algumas pessoas bem antigas lá que lembram de mim criança lá dentro, né, então, assim, eu andava lá quando era Casa Branca, era só a Casa Branca, né, aquela casa que é aquela mais Do bonita. vento levou, né? Então, antes o tribunal funcionava só ali. Aí eu lembro quando inaugurou primeiro aquele prédio que fica ali ali em frente ao Colégio Batista, né? Ali na Desembargador Leite Albuquerque, e depois inaugurou aquele outro anexo que entra pela Vicente Leite, se não me engano, aquela rua. Pela Vicente Tu Leite. sabia, Rafael, que aquilo ali foi inspirado no vento levou? O cara mandou fazer a casa. Sabia, assim, recentemente eu fiz uma visita institucional lá e o Antônio Carlos, que a gente estava mencionando aqui, ele cuida do memorial e fez uma apresentaçãozinha, falou que o palácio na época, né, era um palácio, né, era uma residência, foi inspirado nesse filme com inspirações, aí ele coloca lá pelo menos uns 3 tipos diferentes, né, romanas, árabes É e linda tal. aquela casa, né? É linda. Aquela casa é Maravilhosa. muito bonita. Inclusive tem fotos lá no memorial Eu fui lá, né? do período que era residência mesmo, né, de ser transformado, muito, muito bacana. Aí tu andava por lá, pequenininho, Então assim, e sempre olhava existiu... assim, rapaz. Não, mas eu sempre vi- existiu uma pressão muito grande para eu fazer concurso, né? Então, assim, eu fazia faculdade, tipo assim, sempre, né, você também, né? A gente se formou muito novo, então, assim, eu muito novo, tipo, se destacava na faculdade, o pessoal, vai ser concurso, vai ser concurso. Eu, não, eu quero ser advogado. E eu sempre dizia, quero ser advogado. Tanto que no último semestre, assim, eu fiz o concurso, aquele de escrivão, né? Que estava tendo, aquele concurso 2006, né? 2006 estava tendo concurso que era de escrivão e delegado. Mas aí eu fiz de escrivão porque ainda não era só nível médio. E eu estava passando, faltava na última fase, eu não vou. Não vou, eu quero ser advogado, não quero ser polícia. E aí não fui, só não fui. Deixei o concurso, estava na última fase já, era exame médico e eu não fui. Não fui fazer mais. Porque não era o que eu queria. Eu sempre quis ser advogado. E queria ser advogado por quê? Inspirado em alguém específico? E ser confuseiro. Mais ou menos isso. Eu sempre... Né, assim, Tinha alguém na família, assim, alguma coisa? não, pior que não tem nenhuma inspiração na família, assim, de advogado que, assim, que eu me espelhei. Realmente não... Eu acho que eu não tenho uma inspiração, assim, de uma pessoa mesmo que eu vi aquela pessoa da minha família, uma coisa assim. Não, meus pais eram servidores. Uhum. Então, assim, meio que a justiça do trabalho estava no sangue, né? Queria alguma coisa com a justiça do trabalho. Aí aproveitava, né? Aproveitar o nome também ajuda, né? E estava ali dentro sempre. Então, sempre conheci todo mundo ali, né? Tava um dia desse conversando com o desembargador Tarcísio e ele dizendo, olha, eu fiz 35 anos de magistratura. Eu estava vendo um VHS do meu primeiro dia como magistrado e quem gravou foi seu tio. Assim, é legal, né? Porque é uma coisa há muito tempo. Aí eu falei pro meu tio, ele, poxa, que legal, eu nem lembrava disso, mas realmente foi, né? Então, assim, nasci ali dentro mesmo. Então, por isso que eu sempre quis seguir o caminho da justiça do trabalho
né? Mas, e advogado, acho que era por isso, né? Um pouquinho de confusão, um pouquinho de querer resolver as coisas, de trazer um pouco do direito, né? De fazer direito. A gente sempre começa como revolucionário ultra jovem, né? Querendo fazer o bem, só para ajudar todo mundo. Né? Até assim, no estágio, eu fui estagiário da defensoria, que é fascinante, né? E, Sim. assim, foi uma pessoa que, como advogada, me inspirou muito assim, de ser combativa, mas, ao mesmo tempo, saber ser combativo sem ser agressivo, sem criar inimizades. Foi a doutora Amélia, né, que é professora da Unifor, tudo. Eu era professor também de consumidor, acho. Eu era estagiário dela lá em Maracanaú. Então, eu ia todo dia lá para o Fórum de Maracanaú, para a Defensoria de Maracanaú. E, assim, foi uma pessoa que, na advocacia, né, apesar da advocacia pública, Sim. mas que me inspirou em relação a isso, assim, de ter esse meio termo. A gente sabe que acontece muito, né, os colegas às vezes ficam com raiva por causa do que acontece em audiência ou acontece no processo. Né? E a gente sabe que isso vai e volta e acaba que Total. é muito melhor ter amigos do que fazer inimizades. Não, e aqui nessa mesa eu diria que tem 3 advogados muito respeitados pela Justiça do Trabalho e que posso dizer, sem falsa modéstia, 3 referências da Justiça do Trabalho aqui no Ceará estão hoje conversando, e isso construído muito. Nós temos esse perfil muito de dialogar, de conversar, de fazer amigos. Não vejo ninguém chegando falando mal. O Franco é conhecido por ser ruim de acordo. Mas tirando isso, não vejo ninguém chegando para falar, não gosto de fazer audiência com o Franco. Só isso tá bom. Não gosto de fazer audiência com o Franco porque ele é um cara que destrata a advocacia, ou com o PG porque ele é um cara que trata mal, o outro... Não. Aqui tem 3 advogados que são bem tranquilos nas suas atuações e conquistaram já um belo espaço na advocacia cearense. Verdade. E isso só... A gente está numa linha de tempo aqui, mas só trazendo aqui também. Às vezes eu acompanho as sustentações do PG e ele fala realmente coisas assim, bem duras, de uma maneira não dura, né? Eu acho interessante isso, que ele pontua mesmo algumas questões. E eu falei, rapaz, ele sabe colocar a coisa com um sorriso no rosto. É muito legal isso. Hoje eu levei um carão. Como foi esse carão, velho? Hoje eu levei um carão lá no pleno, né? Que eu falei, era bagunça, uma coisa assim, né? E a Durval não gostou. Eu falei umas 3 vezes que era uma bagunça que tava fazendo. E ele, olha, acho que esse termo não é adequado. Tudo bem, a gente engole, né? Continua, porque a gente tá lá todo dia. Às vezes é o calor ali, né? Às vezes às vezes você nem nota que tá falando uma coisa que pode parecer ofensiva, né? A gente tem ali poucos minutos para escolher as palavras, né? É. Então, às vezes, não vem exatamente aquela que vem a que vem na mente. Eu vejo as coisas que o Franco posta, né? Ele sempre coloca, fazer o roteiro, né? A gente faz o roteiro, aí estuda o processo, faz memoriais, a gente vai despachar. Mas chega na hora, você não vai falar, isso, e muda, e as coisas mudam de ordem, né? Você vê que às vezes uma coisa está chamando mais atenção e puxa, né? Então... Eu acho que acontece com vocês também, assim, eu faço todo um roteiro e tudo, mas a gente tá lá sempre se vendo e sempre chegando cedo, né? E às vezes, cara, o que acontece na sustentação anterior muda ali o que você ia falar e você tenta encaixar alguma coisa ali diferente. Assim, eu acho que é interessante você ter um roteiro para se guiar, mas também não ficar preso, né? Aquilo ali sempre. Na última vez que eu fiz sustentação, o PG até tava lá, não sei se chegou a acompanhar, logo depois a gente ficou conversando. Era em parceria com outro escritório. Que até meu ex-sócio. Exatamente. e eu tinha conversado já com ele antes. A nossa linha é a seguinte: o principal ponto é esse, o outro ponto é esse. Esse outro ponto aqui, eu acho que não vale a pena. Comentei com ele. Então, se eles anunciam o resultado antes, né? Se tiver ok, ele, não, mas esse daqui... Falta eu, tá bom, mas é o terceiro a se falar, mas eu acho que a gente não tem chance. Beleza. Aí quando vai anunciar o resultado, ganhamos o primeiro ponto, ganhamos o segundo, só ficou o terceiro, que era o que eu menos tinha me preparado, porque eu realmente achava muito difícil da gente conseguir reverter. Mas aí fiz a sustentação só com base naquele ponto lá, só até boa, mas realmente não consegui reverter. E já que a gente tá falando de sustentação, falar que digamos assim, a campanha, né, que eu venho sempre fazendo aí nas turmas, tá dando certo, graças a Deus, de aumentar nossos honorários, quando tem recurso, né, de aumentar lá para 15%. Eu tenho feito esse mesmo discurso, sabe, Franco? Mesmo quando eu não consigo, eu digo, olha, eu gostaria de pelo menos causar reflexão, porque um desembargador alegou assim, é porque realmente é subjetivo, né, não tem parâmetro. Ok, se não tem parâmetro, então começa do 15. O advogado faltou à audiência, aí você reduz. O advogado não fez a manifestação sobre documentos, aí você reduz. Não fez as contrarrazões,
Aí você reduz. Agora, se o advogado seguiu tudo aquilo que tem que ser seguido, vamos começar do maior percentual, que é 15, e manter. E o interessante, cara, é que o artigo 85, dando a dica aqui, do CPC, ele é claro, ele diz que Deverá. a majoração deverá acontecer automaticamente já no recurso, né? Ah, isso é uma discussão, né? Então, aí estão discutindo. Inclusive, eu consegui no TST isso. Pois é. Entrou E a a- discussão e ele no TST aumentou. E aí eu defendendo isso Que é difícil. Mas tu aumentou sem recorrer? Não, eu recorri. recorrendo. Eu recorri de outras coisas, aí ele conheceu só um outro tema e os honorários. Entendi. E ele aumentou os honorários por causa desse argumento que eu lembro bem que o Franco sempre bate muito nessa tecla do... E aí na segunda turma deu certo isso, na terceira turma deu certo isso, a gente tá com probleminha na primeira turma, porque eles se debruçaram lá e estão entendendo que não há lacuna da na CLT CLT. para aplicar Sim. o 85 Eu confesso a do vocês CPC. que eu tava mais pra esse lado aí. Mas o interessante que eu falando lá, né? Só olha, a gente tá aqui, e aí vocês conhecem, a gente despacha memoriais, vai tal. Aí a desembargadora, até a desembargadora Roseli falou assim: doutor, você eu sei, mas não é todo mundo não. Você pode defender pelo menos no meu, né? Tá resolvido. Foi resolvido no Fica meu, depois tranquilo. dos outros. Não, e é uma coisa que, assim, quem conhece, assim, vai indicar um advogado, né, você sabe, assim, às vezes alguma pessoa diz assim, não, eu vou para o advogado, tá, olha, a gente sabe quem é quem, Uhum. né, então, assim, existe concorrência, né, tem algumas áreas que são muito concorridas, né, alguns nichos, né. Direito bancário, não. Trabalhista bancário, não. então, É assim, tudo PG. se. Então, assim, é um ponto que eu acho que é muito diferente, é o advogado que faz esse trabalho de bastidor, né? Esse trabalho de buscar, de tentar reverter. Às vezes você, eu falo, às vezes eu chego na sustentação e vou dizendo assim, olha, eu tô falando isso, eu sei que eu tô perdendo, provavelmente vocês não vão reverter, mas eu vou ficar insistindo, eu vou vir para todo o processo desse tema, eu vou ficar falando, eu vou bater, e uma hora vocês vão me ouvir direito e vocês vão ver que eu tenho razão. E em alguns eu consigo, né? A gente vai insistindo para tentar afirmar a jurisprudência. Porque se a gente desistir, simplesmente não muda nada, a gente fica imutável, o direito não é imutável. Eu faço isso, inclusive, PG, e é importante a gente deixar esse recado, Franco, com o juiz de primeira instância. Às vezes, eu pego e digo assim, ó, vou dar um exemplo aqui, né? Tem uma discussão, quando o processo é rito sumaríssimo. Aí não é encontrada a empresa, aí no rito sumaríssimo não cabe a citação por edital. Beleza. Aí a gente pede a conversão para rito ordinário dentro daquele mesmo processo para ter a formalização da citação por edital. Beleza. Eu acho que hoje talvez 70% dos juízes façam isso de forma tranquila. Você chega na audiência, pede, ele converte o rito, faz a citação por edital. Eu acho isso mais econômico do ponto de vista da celeridade processual, do acesso à justiça, enfim, sobre vários aspectos. Mas tem magistrados que interferem. Não, doutor, não cabe emenda no rito sumaríssimo, tem que ser arquivado aqui o procedimento, e aí o senhor entra com outra ação. Eu acho um prejuízo muito maior. Às vezes, infelizmente, parece que só está atrás do número. Julguei mais um processo, foi extinto aqui, matei a juiz e outra aí. Infelizmente, eu não quero acreditar que seja isso, mas enfim, aí na última vez que aconteceu comigo, aí mais uma vez, eu sei que é o seu entendimento, mas reflita, rapaz, celeridade processual, direito aqui da parte do acesso à justiça, não é muito melhor assim? Não tem espaço, não, só na minha mente, 70% dos teus colegas fazem, mas tu não tá conseguindo fazer, então eu também faço essa insistência para ver se não naquele, mas nos próximos há uma mudança de entendimento. Essa questão que tu falou, Rafael, é interessante o seguinte, não sei se vocês notam isso, mas às vezes me parece mais acessível você discutir um assunto com um desembargador do que com um juiz de primeira instância, né? Às vezes os juízes, talvez, acredito que até pela correria, né? Que é sempre muito corrido, né? Tem o dia inteiro de audiência e quando eles não estão em audiência, né? Eles não estão lá ou estão lá para dentro, é mais difícil o acesso. E aí parece que é o contrário, assim, você chega, por exemplo, no TST, você vai despachar no TST. E outro nível. Mas é outro nível, assim. Até pelas sustentações você vê, né? Acompanhando ali a sustentação. Não, é coisa linda, assim. Você se diz assim, rapaz, é isso aqui que eu queria pra minha vida, né? Mas ficar ali só fazendo sustentação oral no TST e despachando lá é fantástico, porque assim, a gente vai lá, o cara senta com você, discute o processo. Se você não estiver preparado, pode ter certeza que ele vai acabar com você. Acabar no bom sentido. Dizer assim, olha, não, esse aqui não é assim, esse aqui é assim. Você tem que estar bem preparado com o que você vai despachar. Porque
Porque senão ele estudou mesmo para discutir, ou o ministro, ou o assessor junto com o ministro, assim, é muito interessante, assim. Quanto mais alto, parece que o acesso fica mais, e a proximidade com o processo parece que fica melhor quando vai despachar. Parece que filtra também, né, a qualidade de quem está despachando também. Verdade, também tem isso. Mas o Rafael falava essa questão aí, um problema que eu tive muito foi uns juízes pedindo a liquidação do 467 da CLT, Absurdo, né? absurdo. Aí extinguindo processo, eu disse, rapaz, eu não discuti muito não, ó, recorri de tudinho, alterei, sei que é às vezes ruim pro cliente, mas Aí já quando tem chegou lá as alterações, aí Aí começa a não fazer. começando Macho, a fazer, eu porque você tem que, é número que estão trabalhando, sinceramente, eu falo isso aqui, é número, então vamos trabalhar o número contra também, né? Dos Que é recursos. Reforma. de reforma. Na hora que começa a trabalhar o número contra, Mas eu tive que recorrer de uma, e foi julgado procedente já o recurso, já voltou, porque eu não juntei o comprovante de residência. não, aí é... Aí, Isso é absurdo, mano. Criando critérios Contra a lei até. contra a lei. PG, foi impossível não fazer esse mergulho aqui no processo trabalhista, mas voltando aqui para o começo de tudo, né? Aí eu queria que tu entrasse de fato aí na advocacia e aproveitando uma pergunta que eu recebo muito e que você vai ter mais propriedade do que todos aqui para responder também. Quais os desafios da advocacia? Qual foi o seu momento mais difícil na advocacia? Conta um pouco pra gente, para quem está começando. Hoje eu respondi a pergunta, a pessoa dizendo assim, eu já tenho 3 anos de advocacia, já tenho 3 anos de advocacia e não estou estável, negócio assim, estou pensando em desistir. Aí eu disse, calma, já não, você ainda tem 3 anos, né? Mas conta um pouquinho desse começo aí. Então, assim, eu na faculdade, eu trabalhei no cartório, até no cartório Pegentino Maia, e aí, na época, pra época, eu ganhava bem, tipo, 19 anos, ganhando, como se fosse hoje, ganhava 2.500, 3.000 reais. Então, assim, pra quem tá na faculdade, era excelente, né? E eu, não quero isso. Então, assim, qual o ponto que eu quero chegar? A vida sempre é feita de escolhas, né? Você pode escolher continuar aqui no marasmo, continuar aqui numa coisa que tá bom, ou você pode, às vezes, ter que dar um passinho para trás, ter que entrar no desconforto para poder seguir em frente, né? Para poder realmente partir por uma coisa melhor. Então, eu saí de lá e fui estagiar no escritório ganhando menos da metade. E todo mundo, tu é louco. Aí eu, não, sou louco não, eu sou louco se eu ficar aqui. Tanto que eu saí de lá em 2005, né? Tem gente que até hoje tá lá. Então, assim, 20 anos depois tá do mesmo lugar, né? É ruim? Não é ruim, mas... A escolha, de cada um. E isso é muito assim, o que você quer para sua vida, né? Quando minha mãe sempre apoiou o que a gente quis fazer, mas quando eles falavam, você não quer concurso, você não quer alguma coisa, assim, olha, eu acho que é o seguinte, o concurso público ele é muito bom, mas ele é limitado. Então, assim, eu tenho 2 opções, né? Eu brincava com ela e dizia assim, eu tenho 2 opções, mãe. Eu posso fazer um concurso e ficar talvez infeliz por ser limitado, né? Ou posso ir para iniciativa privada. Tu já tinha vontade de ser rico, que era? Era Fala aí, isso também, claramente. claramente isso, né? A vontade de ser rico, ainda estou buscando isso. Assim, de ter carro bom, de ter apartamento. Coisas, isso é bom, todo mundo tem que ter vontade de ter essas porque a gente coisas. tem essa cultura muito... Não. Vamos... A gente tem uma cultura de valorizar o fracasso, né? E desvalorizar o sucesso. Né? Então, existe muito isso. As pessoas, o cara, né, tá se gabando, não sei o quê. Não é longe de ser rico, mas assim, graças a Deus eu não tenho nada do que reclamar da minha vida. Queria ser longe de ser rico igual o PG, Frank. Mas aí pronto, então aí eu quero ser advogado e quero ser advogado autônomo, né? Eu me formei, assim que me formei, eu estava no escritório, mas ele era um escritório pequenininho, não deu para ficar lá. Aprendi muito lá e lá foi onde conheci meu sócio, né? Nós 2 éramos estagiários juntos, né? O Felipe Teixeira, que é meu sócio desde o início do escritório. Mas o Felipe é 1 ano mais novo que eu, ele permaneceu lá no escritório e eu saí. Aí fui trabalhar no Cleto, né? Trabalhei lá no Cleto, que é onde foi conhecer minha esposa, né? Ela era advogada lá. Não sabia não. Ela era advogada lá no Cleto. E ela é advogada ainda, exerce? Ela é advogada. Ela é advogada, ela é a coordenadora trabalhista do Grupo Edson Queiroz. Até por isso que eu não pude pegar aquele processo junto com o Daniel, né? Porque é do Grupo Edson Queiroz. Olha o nome da esposa e mande um beijo. A Elaina Bernardes, né? Minha esposa, ela é a coordenadora jurídica do Grupo Edson Queiroz, né? Do trabalhista também. A gente começou a trabalhar junto lá no Cleto e ao mesmo tempo também fizemos pós-graduação. Aí
E na época, a gente começou a namorar depois, né? Eu tinha um namorado, ela também tinha um namorado. Ficamos amigos e depois, né, acabou os namoros e a gente começou a namorar. Parece, Tinha uma regra lá no Cleto que não podia... parece com a Tinha uma história regra do lá? Franco, Não viu? tinha, realmente. Parece com a história do Franco da Jordana. Pra quem não entendeu, episódio 13. volta lá. Depois tá certo. Aquele Dia dos Namorados, do Dia dos né? Namorados, Eu não assisti ele todo, depois eu vou voltar pra assistir todo. E Então- no Cleto, tu já foi pensando assim, rapaz, um grande escritório para eu ter noção de gestão ou... Não, a ideia do Cleto foi o quê? Eu quero pegar marra. Eu quero ir pro escritório grande para que eu possa aprender. A ideia era aprender. Então, assim, eu vi que lá não ia dar para eu Cara, ficar vê como a cabeça advogado. diferente. Não, de quem, era, né? era isso que eu ia dizer, Franco. Importante. O pessoal foge dessa marra hoje em dia. Hoje em dia, assim, nós três hoje temos escritórios e temos dificuldades tanto de contratar quanto de formar. Às vezes a gente conversa muito e tem essa dificuldade de mercado, né? E aí, quando vem uma pessoa, rapaz, me formei agora, tenho a oportunidade de ir para o escritório X. Ah, mas tá pagando por homem, não pense em dinheiro agora não, Não. homem. Se jogue lá, sofra lá um ano, porque esse aprender. um ano lá é o que você não viu na faculdade inteira. Total. Porque Com certeza. é a vivência prática do dia a dia. Essa E no mentalidade escritório traz diferença. pequeno, né? No escritório pequeno, às vezes você não chega a esses pontos, né? Assim, Não. chegou com 6 meses de formado fazendo recurso de revista, É, fazendo audiência dificílima de processo grande. Não tinha como fazer isso, né? Então, assim, aí eu entrei no Cleto engraçado que eu entrei no Cleto como advogado civil, né? E aí teve uma época, né? Por ser escritório grande, então, assim, sei lá, tinha umas 10 advogados trabalhistas. E teve uma coincidência de, tipo, 2 saíram para fazer concurso, mas, assim, uma coisa assim de 3 meses, eu acho que saíram, assim, uns 8 advogados de uma vez, né? Inclusive, a minha esposa, na época, saiu. Foi na época que começou o Tozinha, que tinha o Tozinha, Sim. aí o Tozinho levou 2 era para grandão, lá. tozinho, né? Era, E muita gente trouxeram- boa, viu, que passou por lá. Foi. Os caras montaram um time top. Que era na época, era o Gleidson, né? A Gleidson, a Hilda, Hilda. a Jerusa, tinha muita gente boa lá. Então aí saiu um monte de gente. E quando saiu, aí eu peguei e falei assim: olha, eu não quero ficar no civil, não, eu quero ir pro trabalhista, que lá tem pouca gente, eu vou conseguir fazer mais, né? Uhum. Então eu saí do civil e fui pro trabalhista. Então, em, sei lá, menos de um ano no escritório, eu já era, depois dos coordenadores, né? Tipo assim, já era meio que referência, né? Aí foi lá, por exemplo, que eu conheci o Eduardo Pinheiro, né? Que é meu amigo, meu Grande compadre. Dudu. Grande Dudu, também outro grande advogado daqui. Eduardo, grande Trabalhista. abraço pra ele, viu? Tô sempre conversando com ele. E o homem da LGPD agora, viu aí? E assim, a gente... É uma escola muito grande, o Cleto. É uma escola mesmo que é um escritório muito grande, você aprende muito lá. Mas eu sabia que ali era uma passagem. Eu sempre encarei como uma passagem. E nunca tive esse medo, medo de trabalho. Não. Tanto que até tem um episódio engraçado que um dia desse eu estava conversando com a doutora Williane, né, que era a coordenadora na época. Ela chegou um dia agoniada, assim, no meio do expediente, assim, logo depois do almoço. Aí, assim, não, eu tô aperreada aqui. Aí, o que foi? Aí ela, não, é porque eu tenho, não lembro se eram 12, 15 processos, a contestação para amanhã. Aí eu, deixa eu ver aí. Aí eu olhei, aí eu, não sei para quem botar. Ninguém fazia, não, pode botar para mim. Ela, quantos? Aí eu, todos, pode botar. Aí ela, Isso chama Tá atenção. certo. Aí ela, tá certo. Eu, não, são todos iguais aqui, eu tô vendo, era tudo muito parecido. Aí quando deu, isso era 2 horas, aí quando deu umas 4 e pouco, 5 horas, eu cheguei lá na sala dela, aí comecei a conversar, ela, ei menino, tu não vai terminar aquele teu negócio não, Tão que eu te passei? protocolados. Aí eu, não, já estão lá. Aí ela, como assim já? Eu era tudo igual, não fiz tudinho já. Então assim, era aquela coisa, não tinha medo de trabalho, nunca tive, né? Isso é massa. E aí aí eu saí do escritório, né? Na época o Felipe chegou para mim, Paulo, vamos montar o escritório? Vamos. Eu pensava em montar, mas não achava que ia até demorar um pouco mais. E aí eu acho que em 2008, mais ou menos, no início de 2008, o Felipe, bora montar um escritório, eu, tu, e tinha um terceiro sócio na época, o João Alberto, e vamos montar um escritório, tu fica no trabalhista, eu tributário e o João Alberto ficaria no civil. Pronto, e a gente, tá bom, vamos, montamos na cara e na coragem. Já com quanto fixo garantido? 0. Isso é legal, ó, Franco. Só pra gente Sério. recapitular aqui, ó. O PG tá no cartório, recebendo acima da média do que as pessoas recebiam durante a faculdade. Dá um passo para trás para receber menos para começar a estagiar. Tá no Cleto, no escritório referência, começa a se destacar dentro do escritório, que tem possibilidade de ascensão também. E aí recebe um convite e mais uma vez decide provavelmente dar um passo para trás financeiramente naquele momento, mas procurando construir a sua trajetória, sua história dentro do seu empreendedorismo próprio. No Cleto, né, ele não
ele não impedia que você tivesse clientes por fora, né? Não tinha exclusividade. Aí eu tinha na época, era um salão de beleza, que era meu cliente. Eu me pagava, sei lá, como se fosse hoje R$ 800, coisa assim. Uma confecçãozinha, que fazia umas besteirinhas. Então já era meu cliente fixo, era os clientes que eu tinha. Então eu pensava assim, olha, esses 2 clientes e um de correspondente, né? Tinha muito correspondente antigamente, né? Não sei se hoje, acho que hoje não tem mais tanto como tinha antigamente, né? A virtualização diminuiu muito. Então eu tinha esses 3 clientes, que era bem pouquinho, mas eu pensava assim, ó, esses 3 não me dão trabalho quase nenhum. E eu já tiro mais do que eu tirava no escritório, né? Como eu pensei, eu vou ter tempo para trabalhar outras coisas, né? E começar a ter tempo e poder fazer outras coisas, ser tudo para mim, não ser para os outros, né? E aí a gente foi. Então eu entrei, peguei as economias, eu e o Felipe. Então tu começou a advogar em 2007? 2007 foi. 2007. Eu entrei no Cleto acho que em março de 2007. E aí em junho de 2008 eu saí do Cleto, comecei o escritório, né? A gente fez 15 anos de escritório. Agora mês passado, né? Agora final de junho. Tava com quantos anos de advocacia quando saiu do Cleto? 1 ano. Só 1 ano. Então, assim, a gente começou o escritório, era muito comum isso. Com certeza, até mais o Franco, porque tu não tem tanta cara de novinho, né? Mas assim, o Franco tem muita cara de novo, né? De menino bom, né? Cara de menino bom. Tirar a barba aqui. Tirar a barba, né? Aí a gente chegava nas reuniões, dava pena, porque era 2 meninos velhos. O Felipe ainda é mais novo que eu, 6 meses mais novo que eu. Então, assim, a gente ia pra reunião e era só o que a gente tinha, era conhecimento. Conhecimento tinha. E insistência. Chegava no fórum, você é estagiário, eu ouvi muito. Demais. Cadê o advogado, né? Advogado. Só que tinha. Assim, eu comecei em 2008, eu tinha 23 anos, cara, né? Assim, pra fazer 24. Então, assim, começou o escritório com isso. Que hoje em dia o pessoal se forma com isso e acha que tá, né, com 1 ano, né? Acho que já tem que estar ganhando muito dinheiro. Mas aí a gente começou, cara, e era muita vontade, né? Sempre teve muita vontade de dar certo. E do começo, assim, agora carreira solo, né? Solo que não foi solo porque tinha sócios, né? Mas qual foi a tua maior dificuldade do começo e o que é que tu deixaria, assim, já antecipando aqui de lição? E eu vou até antecipar aquela nossa pergunta, viu, Rafael? A gente gosta de saber aqui, PG, quais foram, aí na tua trajetória, talvez as 3 decisões que tu tomou, que no primeiro momento, eu não sei se tu conhece esse termo lá do Flávio Augusto, fala muito, ponto de inflexão. Que tu tomou uma decisão, já falou alguns aqui, inclusive o Rafael apontou, né? Que voltou para trás para dar Foram vários. Para catapultar, né? Mas dentro, agora falando de gestão de escritório, quais foram as 3 decisões que tu tomou, assim, que no princípio pareceu um pouco duvidosa, mas depois tu viu que foi a coisa mais certa que tu fez? Não, eu acho que essa de você começar um escritório, assim, eu não era amigo do Felipe, né? Assim, a gente se conhecia de ter sido estagiário junto, mas eu sabia que ele era muito bom, né? Assim, a gente acreditava no profissional. Então, assim, e você sabe, sociedade é um casamento, né? É mesmo que um casamento. E você tem que abrir muitas. Então, acho que aquela questão de você sair o certo pelo duvidoso, né? Essas decisões que você toma do certo e duvidoso sempre são muito complicadas. E algumas decisões que você toma no decorrer da carreira, no decorrer do escritório, como na carreira solo, são muito complicadas. Por exemplo, na sociedade em si, né? Você vê que às vezes tem períodos que você está melhor, porque assim, lá é bem separado. Eu sou trabalhista, ele é tributário, né? E aí tem épocas que eu estou faturando muito mais. Mas eu sei que eu tenho que pensar o quê? A dificuldade é o quê? Não, eu sei que esse mês está mais, eu vou estar dividindo, mas vai ter mês que eu não vou estar bem e é ele que vai trazer. Né? Então, assim, essa parte é muito difícil. Acho que essa é uma das coisas, a maior dificuldade das pessoas, né? terem até sociedade, de manterem sociedade, é essa dificuldade de você entender que eu estou melhor uma época, mas ele está melhor. A importância de cada um na sociedade. Né? Assim, eu, graças a Deus, também tive muita sorte com o sócio, né? O Marcos Sobreira. Mas eu penso assim, quando o sócio, começa a pensar que está trabalhando mais ou menos que o outro, aí que fica... A maior dificuldade é essa. E aí aquela pergunta que eu ia fazer, eu acabei esquecendo. Como foi no começo aí, pode emendar com o que você falar, lógico, essa questão, a distribuição, por exemplo, quem vai estar no comercial, quem é que vai gerir a equipe, como foi que tu foi entendendo essas competências?
Assim, eu não posso dizer que foi só feeling, né? Assim, a gente sempre conversou muito, sempre sentou um do lado do outro, a gente conversou muito. Tem algumas coisas que eu sei que ele é melhor, né? E tem outras coisas que ele sabe que eu sou melhor, né? Então a gente foi meio que foi um pouco no feeling, até porque assim, a parte eu sempre fui a parte operacional, mais a parte operacional, né? E ele fazia mais a parte financeira. Então assim, sempre quem contratou fui eu, né? A parte de pessoas, né? Sempre quem fez isso foi mais fui eu, mas a parte de dinheiro sempre foi ele, né? Essa parte de organizar a sociedade, de financeiro, de fazer essa parte de imposto, de tributo era sempre ele. Era só nós dois, né? Então assim, aí depois que eram três, né? Mas só que o terceiro passou pouquíssimo tempo, né? Então a gente, alguns pontos, até outras decisões, né? A gente, com pouco tempo, aí foi quando o Tozinho ia sair daqui, né? Aí o cara que veio, o sócio que veio de São Paulo para fazer a transição aqui da sociedade, ele queria transferir alguns clientes para alguns Essa história é escritórios. boa. Essa história é muito boa. Conte aí, PG. Aí ele, Presta atenção, pessoal. Ativa aí o sininho. aí ele chegou e a minha esposa trabalhava lá, né? Eu conhecia ele e ela deu toque, olha, fala com ele e tal, pode ser que tu pegue alguma coisa. E aí, acho que era André o nome dele, se eu não me engano. E aí o André conversou, ele, cara, eu quero conhecer teu escritório. É até melhor botar uma pessoa que eu sei que não vai falar mal de mim e tal. Beleza. Aí ele conversou, ele, cara, eu vou trazer esse cliente para ti. Era um cliente que na época, vamos dizer, nosso faturamento era como se assim, nosso faturamento fosse 5 mil e ia ser um cliente que ia trazer 20 mil. Tipo assim, a gente ia quadruplicar, quintuplicar o faturamento, só que nossa sala acho que era do tamanho desse estúdio, assim. Tinha na época acho que um estagiário e a secretária, pronto. Ele, ó, mas tu vai precisar aqui pelo menos de mais 2 advogados, mais 2 estagiários para poder dar conta. Então, pois vamos. Aí ele depois começa a fazer, que eu vou trazer para ti. Aí a gente foi, começou, alugamos uma sala vizinha, dobramos o tamanho do escritório, fizemos o móvel, fizemos tudo, ajeitamos tudo. Aí ele, pronto, deu certo, aí mandou o contrato. Aí a gente muito feliz, já ia comemorar, assinamos o contrato, mandamos para lá. Não, hoje à tarde eu te mando de volta. Até hoje. Até hoje, aí tava lá, o dobro do custo, né? Sorte que a gente não Aluguel. tinha contratado as pessoas, né? Uhum. Porque a gente ia trazer 2 de lá, porque ele, não, eu quero que tu fique contigo, porque tu vai ter que trazer 2 pessoas de lá para cá. Aí eu, beleza, e ele indicou, eram 2 pessoas e pronto. Era até uma delas era minha esposa e a outra era uma outra advogada lá. E os estagiários tu pode escolher, se quiser trazer da gente, ótimo, se não, pode escolher outro. Até hoje. Aí depois a gente soube que um outro escritório chegou e pagou um valor, ofereceu um valor menor e fechou com eles, né? Pagou alguém, alguma coisa, não sei. Não, mas assim, aí pra gente a gente viu o quê? Que, cara, já que a gente tá também, agora vamos atrás. Vamos atrás de rodar. Vamos atrás de rodar. Já ampliamos mesmo. Já ampliamos mesmo, estamos aqui, né? Já estamos dentro, então vamos continuar. E isso foi, né? E aí a gente conseguiu, foi aumentando, foi conseguindo mais clientes. A gente tem uma parceria muito boa com um escritório de contabilidade lá do Juazeiro, lá do Cariri, que é a Tecnos. E aí ele sempre mandava alguma coisa, então a gente tinha algumas coisas lá no Cariri. E aí foram vindo clientes novos, né? A gente foi conseguindo ampliar, conseguindo manter o escritório. E principalmente, assim, aí a parte, né, às vezes as estratégias, né? Assim, a gente às vezes pensa assim, ah, não, reclamante é bom, né? Mas reclamada também é bom. E eu no começo eu pensava muito, eu vou ser advogado só de reclamada, né? E daí foi um outro ponto de inflexão. Aí surgiu uma oportunidade, uma pessoa que chegou assim, olha, eu fui em vários escritórios que tratam com bancários e eu não gostei da abordagem de ninguém. Aí pediu para uma amiga para, indica alguém. Ela, tem um advogado que trabalhou aqui, que era do Cleto, que trabalhou aqui e tal, e ele é muito bom. Ele nunca fez isso aí, mas ele é muito bom. E ela veio, aí eu faço o seguinte, me dê aqui tudo, peguei, anotei tudo, me deu uma semana. Eu não sei não a matéria, mas eu vou estudar e vou fazer um negócio melhor. Aí passei horas e horas e quase virando noite, estudando isso, estudando. Aí entendi a matéria, entendi a convenção coletiva, peguei tudo que ela disse que os advogados tinham falado. Eu, não, isso tu vai ganhar muito mais do que isso aqui. Isso aqui tu vai ganhar, porque dá pra fazer isso aqui, né? Descobri a matéria toda. E ela ganhou quase 3 vezes o que o outro escritório, que é um escritório grande daqui, escritório da área, que ele disse que não, o máximo que dava era isso. Ela ganhou 3 vezes isso. E aí eu que surgi, né, esse nicho de bancário, né, foi, acho que talvez o primeiro reclamante que eu tenha feito, assim, bom. E aí eu vi, poxa, vale a pena, porque assim, era um processo, às vezes valia o equivalente a 2 anos de trabalho para uma empresa.
Mas aí o que a gente pensou? Vamos passar para o outro lado? Não, vamos continuar dos dois. Chutar com as duas pernas. Vamos chutar com as duas pernas. Então a gente costuma brincar dizendo que as empresas pagam contas, né? Pagam as contas, mantêm o escritório, e essas coisas de reclamante, elas que dão o dinheiro mesmo, assim, que dá é o que a gente brinca, eu e o Felipe, assim, é o que troca o carro, é que ajuda a pagar o apartamento, que são... As viagens. Né? As viagens, né? Essas coisas, né? E os pumps, né? Às vezes, assim, uma reforma, uma coisa assim. O whey para ultramaratona. E é interessante essa questão, né? Eu acho que nós três aqui atuamos para os dois lados, né? E muito tempo eu fiquei nessa, mais só isso, mais só aquilo, porque existe todo um conceito de marketing. Quanto você mais vai na você consultoria, nichar, né, Frank? As consultorias, tu diz, você tem que se posicionar. Olá, o cara. posicionar e tal. Mas eu acho que acaba que o nosso posicionamento é pela bom conhecimento técnico, pelo bom conhecimento jurídico, científico e tal, e acaba sendo o posicionamento também da mesma forma, né? A gente costuma brincar também, chutar com as duas pernas. Não dá assim, né? Por exemplo, banco eu sei que é uma coisa que eu não tenho família, apesar do nome ser famoso, eu não tenho família da área, né? Meu avô morreu, faltava 15 anos para eu nascer. Então, eu não tenho família na área, a gente começou do zero. Acho que nós três, assim, um exemplo também, todos começamos praticamente do zero, sem ter padrinho, sem ter cliente, sem ter nada, a gente começou do zero. Então, assim, você não dá também para você... Eu não vou advogar para o Itaú, né? Eu não vou... Né? Pode falar, né? Pode falar, não tem problema não, Pode. né? Não, zero Eu não vou advogar para banco. A não ser que ele queira patrocinar a gente. Por enquanto, pode falar. Eu não vou advogar para essas empresas porque eu não tenho padrinho político, eu não tenho padrinho na advocacia que vai fazer isso, que a gente sabe que precisa de outras coisas além da qualidade técnica, né? Precisa ter o law, precisa ter tantas outras qualidades, né? E outras características que eu sei que eu não vou ter. Mas também eu não vou advogar para empresas que eu atuo a favor, né? Assim, tentando fugir um pouco desses nichos, né? A ideia, acho que é essa mais ou menos. A gente não vai... Se o Rafael é advogado do sindicato dos sapateiros, né? Sapateiros, por exemplo. Ele não vai advogar para sapataria. Ele não pode, que fica feio, né? Até antiético. Então, essa ideia eu acho que é plenamente conciliável. Até são matérias diferentes, né? E o que vale a pena realmente são os melindres, né? A advocacia, ela faz a diferença quando você trabalha nos nichos, né? Nas partes diferentes. Agora, não sei se já aconteceu com vocês, que já aconteceu comigo, eu já advoguei muito contra uma empresa. Sim. E depois ela me procurou para advogar para ela. Sim, já tinha acabado todos os processos, já tinha resolvido tudo. Aí eu só recebi uma ligação. Só olha, é o dono da Mispa Segurança. Foi assim que começou a relação. É o dono da Mispa Segurança. Mas tem algum processo nosso ainda contra ele? Eu disse, não, tem não. Ele pediu uma reunião com o senhor, pediu pra ir lá no escritório e tal. Esse cara vai me dar uma peia, né? Aí, cheguei lá no escritório, tudo lá cheio de segurança, as coisas, tudo. Opa, tudo bom, tudo bom. Ele falou só, doutor, é o seguinte, a gente... Cansou de perder. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho. A gente tá com uma demanda aqui em Maracanaú, foi a ação mais alta que colocaram aqui contra a gente. Passava de 100 mil reais lá no Maracanaú. E eu perguntei aqui pra minha preposta quem era o melhor advogado que ela conhecia. Cara, e as audiências que eu fiz contra eles foi assim, não foi acordozinha, coisinha, não, foi jogo duro, né? E ela lhe indicou. Aí, rapaz, tô lisonjeado. Aí acabou, fizemos essa primeira atuação aí, e desde então, acho que isso foi em 2000, se eu não me engano, 2016, 2017. Desde então a gente advoga pra eles de maneira fixa. É muito bom, né? A parceria é tão forte que é um dos nossos primeiros apoiadores aqui do podcast. O primeiro apoiador. Quando aquele tipo de apoiador que eu falo assim, olha, eu tô pensando nisso aqui. Não, pode contar. O que é que você quer? Pode contar e tal. Então, quanto a isso, eu digo o seguinte, olha, para ver como o que você falou, né? O nome do advogado e a atuação, a seriedade, né? Porque já pensou se eu fosse aquele advogado, não, vamos facilitar aqui, não, vamos dar um por fora aqui, vamos não sei o quê. O cara jamais teria tido a confiança de entregar a empresa dele, né? Então, como isso também acontece, Total. Né? PG, me diz uma coisa, cara. Onde é que tu tira, se tu faz, hoje se já fez, onde é que tu tira essa capacitação para gestão? Engraçado, né? Assim, eu tô até procurando mais isso, porque foi um pouco de feeling, né? Assim, de feeling, acho que uma coisa que eu sempre busquei lá no escritório é o que, rapaz, a gente tem que ter um bom ambiente. Primeiro, a gente não pode dar um passo maior do que as pernas, né? Ou seja,
Não vou atrasar um salário, não vou atrasar, né, um bônus, alguma coisa assim. Não posso atrasar nada disso. E o segundo é ter um bom ambiente de trabalho. Se você tiver um bom ambiente de trabalho, independente da qualidade técnica, as coisas vão funcionar. As pessoas vão gostar de trabalhar, não vão querer sair de lá, porque paga, né, assim, são bem tratadas, né, são bem tratadas. Isso a gente vê muitas vezes. A empresa tem muita bronca porque tem um gestor ruim, um gestor que trata mal, tem muita bronca por isso. Então, assim, a gestão nesse ponto é sempre tratar as pessoas bem, né? Uma coisa que eu sempre busco é tratar todo mundo bem, né? Sem arrudeios, eu sempre tento ser muito direto, né? Tentando, às vezes parece um pouco, pode ser ceder, mas sempre tentando ser sincero, né? Na honestidade. Tu é aquele líder com metas, com ali colado, deixa mais solto. Não, eu como sou é que muito tu de faz? confiar. Eu confio até que não dê motivo para desconfiar. Tá? Vou soltando, aí quando a pessoa tá livre, cara, vai e voa, né? Assim, tanto que a gente tem, né, agora no escritório são 5 sócios, né? São os 2 fundadores, Felipe e eu, Recentemente, né? né? E agora, aí há cerca de 2 anos o Gustavo virou sócio também, que ele era o coordenador tributário, ainda é o coordenador tributário, mas também é sócio. O Gustavo começou com a gente brinca que ele começou como secretário. A secretária tinha saído, a gente ia contratar ele como estagiário, ó, tu vai ficar como secretária. Até a gente arrumar outra. E a gente brinca dizendo que ele começou como secretário. E tá desde 2009, 2010, sei lá, no escritório. E aí a gente alçou também o Juan, que é meu braço direito lá, que é o coordenador trabalhista. E o Carlos, que o Juan tá comigo acho que há 11 anos, também começou como estagiário no Dá um escritório. abraço Juan, especial Juan é pro o Juan. PG todinho, fazendo sustentação. O Juan é top. E, Gente e o boa. Carlos, que é o coordenador civil. Tá um pouco menos tempo, mas é muito tempo também. Eu acho que o Carlos já tá uns 7, 8 anos no escritório. Então, assim, por aí a gente vê que a gente pensa não só na qualidade, todos são brilhantes, pessoas brilhantes. Eu acho que é um ponto que, assim, que você aprende muito é o quê? Você ter pessoas boas, até melhores do que você nos locais certos, né? A gente tem que ter pessoas boas ao nosso redor. E saber o quê? O que cada pessoa, a característica dela. Não adianta eu pegar um cara que é bom em audiência e querer que ele fique fazendo prazo. Não vai adiantar. Ele não faz prazo bem, só faz audiência. Então eu deixo o cara que faz prazo bem para fazer só prazo. E deixo o cara que faz audiência bem para fazer só audiência. A gente tenta desenvolver os E talentos. como é que tu vai percebendo isso? É meio que fazendo um pouco de cada coisa? No dia a dia a gente vai tentando, né? Tipo, ó, por exemplo, o Thiago, que é o Thiago Caracas, Audiencista. né? Que é meu audiencista. O Thiago fez faculdade comigo, né? A gente fez faculdade juntos, começou a faculdade, terminou juntos. E aí, acho que a gente também já tá mais de 10 anos no escritório. E aí, a gente, quando colocava prazo, a gente via que o Thiago é um dos caras mais boa praça, assim, sabe assim, gente boa que tem, assim. O cara não fica com raiva de nada, super tranquilão. E a gente via que quando era para fazer audiência, ele fazia com a maior boa vontade, fazia bem feito, estudava o assunto e tal, e fazia bem feito. Quando era um prazo, enganchava, ia e vinha, entregava em cima da hora. Aí chegou um dia que eu cheguei, cara, me diz aqui, qual é a tua? Não é boa, assim, qual é a tua? Ele, cara, não, eu gosto mais de fazer essa parte externa, gosto de fórum. Ele gosta do Klaus Bevilacqua, assim. Gosta. rapaz, Vai fora mesmo, viu? Aí você definiu a pessoa. O cara gosta de fórum, o cara gosta de gosta de ir fórum. pra ali. Então, e aí você vai, nesse dia a dia, você vai moldando, né? Pra Assim, quem não tá entendendo, pessoal, quem não falou do direito, né? A gente que é do trabalhista, por exemplo, diz que o Klaus Bevilacqua é insalubre. Por quê? Porque não tem um ar-condicionado, é super quente pra quente, passar o né? dia lá de terno, meu E não é amigo. só a gente que diz, existem laudos de Tem- insalubridade. existem laudos, né? Exatamente. Mas aí é bem assim, no feeling, né? Até eu tô sentindo. A gente ainda é um escritório pequeno. Acho que pequeno talvez não, aqui para nível de Fortaleza é um escritório médio. Vocês estão com quantos advogados atualmente? Advogados, acho que são 12 ou 13. Né? Ao todo são 25 pessoas no escritório, né? Juntando estagiário, Pequeno não, né, administrativo. Pequeno É um escritório, acho que aqui médio porte. Eu tô Mas dizendo, eu quero ser Depois ele fala do Daniel Aragão. eu quero ser pequeno igual o PG, quero ser... Viu, Daniel? A gente tava brincando aqui contigo, o Daniel Aragão, se estiver ouvindo, né, pra entender o contexto. O Daniel Aragão foi o advogado jovem, mais jovem até hoje. passou dos 40 Passou dos jovens, 40 né? jovens. É a corrida. Mas E aí hoje vocês, só para explicar pro pessoal, né? Mas vocês têm uma casa, uma estrutura, É uma casa, vocês compraram, como é que que... até era um outro ponto, né, de inflexão que a gente ia falar. Que Essa a gente tava- mudança, né? Essa mudança. Fala aí. A gente, 2011 mais ou menos, acho que 2010, 2011 por aí, já tinha uns 3, 4 anos de escritório. E aí o Daniel Barreto,
né, que foi nosso sócio, é nosso amigo até hoje, meio do Felipe. Ele é amigo do pai do Felipe. A gente conhecia através do pai do Felipe, que eles trabalharam juntos, né, no Grupo Asqueiroz também. E o Daniel é advogado, ele é engenheiro de primeira formação e era advogado, e ele estava numa empresa, e ele vendo a gente trabalhar, fazia um trabalho sério, conversava com a gente, via o conhecimento nas áreas e tudo, ele pegou e trouxe um cliente que ele estava trabalhando, ele, ó, eu quero que vocês vão ser o advogado deles, e trouxe. Aí depois ele pegou, olha, tem um outro advogado, outro cliente aqui que eu faço uma consultoria, uma coisa, eu queria que vocês advogassem para eles. Aí trouxe também. Aí chegou uma hora e a gente dava participação, também advogado, uma parceria. E aí ele chegou uma hora e disse assim, olha, é o seguinte, eu quero ser sócio de vocês. A gente, não sei e tal. Aí conversamos e aí foi uma decisão que a gente tomou, foi muito importante também, e a gente ficou, vamos aceitar ou não vamos? E era muito diferente, o Daniel 20 anos mais velho do que a gente, né, assim, idade de ser pai da gente praticamente. Pai, meu Mas pai é 20 anos mais velho do que eu. E ele era amigo do pai do Felipe, né, ainda é amigo dele. E a gente, não, pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. A gente te dá uma meta. Por exemplo, tu tem que, o faturamento é X, tu tem que ir até tanto. Se tu fizer isso, tu vira sócio. Vira igual. Fica tudo igual. Fica dividido por 3, ao invés de 2. Aí ele feito. Em 6 meses ele conseguiu. Aí virou sócio. Virou sócio do escritório. E aí a gente conseguiu justamente o que faltava. A questão do comercial, de ter uma cara, né? Uma cara mais séria, né? Uma cara de um velho, né? Uma cara de velho. Para mostrar para o cliente é muito importante isso. Então, assim, tecnicamente, o Daniel é um cara que é um generalista, assim, é um cara que sabe um pouco de tudo. E um cara que, como ele tem uma vivência muito de mercado, né, assim, de ter trabalhado em indústria, em coisa. É um cara assim, o apelido dele era Google, né? Ele é muito dinâmico, mas tu conversa com ele aqui ativo, ele sabe, é como o PG tá dizendo, um pouco de tudo, é muito massa. Assim, colocava ele numa sala de reunião, ele destruía. Ele destruía mesmo, assim, sabia tudo que você possa imaginar. Se ele não sabia, ele parecia que sabia, né? Que, assim, né? Que não basta saber, né? Tem que parecer que sabe. É mais importante. E aí ficamos, assim, a gente se dá super bem, sempre se deu bem. Mas chegou uma época que inclusive, a gente ele estava no seu aniversário, recente. Sim. Chegou uma época que a gente viu que ele estava com uma ideia de escritório muito diferente do que eu e o Felipe tínhamos. A gente fez uma consultoria no escritório na época para ajudar nessa parte de gestão, fez uma consultoria, passou um ano inteiro fazendo consultoria com metas, não sei o quê. Chegou no final do ano, a gente foi conversar e a gente viu assim que com a própria consultora que os caminhos estavam muito distantes assim um do outro. Então a gente conversou e o Daniel é um cara muito tranquilo, ele chegou assim, cara, eu acho que eu tô no lugar errado. Eu não quero isso do que vocês querem, então vamos sair enquanto tá bem. Aí a gente separou o escritório, tanto que a gente se resolveu no final do ano, ele passou ainda acho, quase 6 meses dentro do escritório. E quando ele foi montar o escritório, como eu sempre fiz o operacional, né, o operacional era comigo, aí o cara, não se preocupa não, eu te ajudo a montar a tua equipe. Né? Então, na época, a Juliana, que é a esposa do Rafael, trabalhava comigo, ela não era coordenadora, mas, ó, leva a Juliana, pergunta se ela quer, porque ela fazia bem o cível e ela tinha alguma experiência no trabalhista. Então, como tu vai ser menor, acaba que é bom ter uma pessoa que tenha uma variedade, que possa trabalhar em mais de uma área, que ajuda, que se precisar, né? E aí, peguei, na época, também a Sara, que foi a outra que era que ele levou também. Pegou Trabalhou do meu, com tava Franco. lá. Quando pegou. A Sara é uma pupila, né? Foi minha estagiária, então se passou lá no escritório também um bom tempo. Aí ela tava no Franco, né, na época. É verdade. Recebi uma ligação aqui do PG. Aí eu peguei, então a gente tentou com as 2 pessoas que eram da minha confiança, que eu sabia que fariam bem o trabalhista, mas não, assim, não rolou. Não rolou por N motivos. E aí tenta a Sara. Aí liguei pra Sara, perguntei se ela se interessava e tal, aí ela conversou com ele e acertou com o Daniel. Então, assim, Agora eu não ajudei entendi, ele quando vocês viraram 3 sócios, é que vocês foram pra casa? Foi isso? Foi. Aí quando o Daniel entrou no escritório, aí a gente viu assim, não cabe mais. Naquelas 2 salas já não cabia, a gente já estava crescendo, ele já tinha trazido 2 clientes maiores e a gente já tinha, sei lá, na época acho mais 2 ou 3 advogados e mais 2 ou 3 estagiários, tínhamos umas 8 pessoas no escritório, 8, 9, e ia precisar de mais gente. A gente, então aí ele na época, ele trabalhava com o Dr. Jurandir Porto, que era lá, porque lá no escritório, assim, a frente era o escritório do Dr. Jurandir e ele morava atrás.
Então era como se fosse, era misturado, na frente comercial e atrás residencial. A gente alugou para ficar com tudo. E os ovos são, até hoje a gente Hoje usa vocês todo. usam lá. É, a gente Ainda tá tá lá. lá. A gente alugou primeiro e depois a gente comprou, né? A gente financiou e comprou. Só uma noção mesmo assim, de curiosidade mesmo. Hoje, o que é que tu pensa assim, a casa e o prédio comercial? Eu acho assim, tem pontos positivos e negativos, né? Eu acho que custo, a casa é um custo bem menor, muito menor. Tu acha menor? Muito menor, muito menor. Nem botando segurança, tudo. Cara, assim, o escritório de advocacia, ele praticamente não tem muita coisa de valor, né? Assim, é computador, que é as coisas que, até para quem vai roubar, não tem coisa. Então, vamos dizer que o que a gente gasta de segurança, se eu botasse um segurança mesmo, eu não pagaria o tanto de condomínio que eu pago num prédio comercial, por tamanho que é a casa, né? O terreno da gente tem, acho que, 700, 800 metros quadrados. Então, assim, se eu pegar uma casa, para pegar um escritório de 300 metros quadrados no prédio comercial, 10 vai ser uma salas. fortuna. 10 salas, eu vou gastar o quê? Sei lá, 5 milhões, eu acho, se dá. Né? Dependendo, pegar aqui no BSPA, uma sala de 30 metros quadrados é 600 mil, 500 mil. Né? É muito caro. Então, assim, na época a gente tinha 2 salas, a gente foi para lá para o aluguel, a gente pagava menos, que ainda tinha que pagar estacionamento lá na casa. Quem não sabe, assim, é 2 quarteirões da Boston Soares, então assim, não tem tanto movimento, dá para parar na rua tranquilo, é permitido estacionar. Então dá para todo mundo estacionar e não gasta com estacionamento. Sim. Né? E segurança eletrônica e pronto, assim, a gente teve em 12 anos que a gente está lá, quase 11, 12 anos que a gente está lá, a gente teve acho que 2 problemas, assim, e não foi nada demais. Entraram no escritório uma vez, no final de semana, e levaram um tablet e uma televisão, foi o que levaram, ou foi um notebook, não lembro direito. E uma vez uma pessoa saindo do escritório que foi assaltada. Pronto, foi isso que aconteceu, mas era uma época que estava acontecendo em todo canto, que estava tendo negócio de desmanche de carro por aquela região. Mas é bem tranquilo, assim. Eu acho que custo é muito menor. Agora, o ruim é você fica com esse receio, né? E assim, acaba sendo um pouco mais distante, né? Não é, ela fica ali na Sapiranga, né? Não é aquela coisa muito central aqui. Se pegar aqui na Aldeota, né? Talvez seja mais interessante. Mas dá para fazer uma estrutura bem melhor, assim, mais tranquila. PG, a gente vai já... Ô, rapaz, chegou aqui o momento Uritu Cafés Especiais, onde o nosso barista aqui vai já fazer um café especial aqui pra gente. E exatamente aproveitando esse momento, eu vou direcionar um pouco aqui para a questão de gestão de tempo agora, para que você explique como é essa sua gestão de tempo que dá tempo caminhar na beira-mar, aliás, correr, né, na beira-mar. E fala E quantos quilômetros. quantos quilômetros Porque não é e fazer caminhada, maratona. Você parece que é um... Como é aquele termo que o Rodrigo falou? Maraturista. Maraturista também, né? É. Conta um pouco pra gente como é que começou isso aí. Começou só com a ideia mesmo de saúde, né? De você fazer algum exercício para não ficar gordo, não ficar, né? Para poder manter a saúde. E aí eu fui criando gosto pela corrida. Aí comecei essas corridinhas de 5, depois de 10. Aí disse assim, não, vou fazer uma meia maratona, né? Fiz meia maratona de Fortaleza. Aí comecei a parte de viajar, vamos pro Rio de Janeiro, né? Aí vai, Rio de Janeiro. linda a prova. A meia maratona maravilhosa, assim, que você vai, você corre ali todinho, pega ali a Zona Sul todinha, você sai ali Sai da Barra. Não é da Barra não, ali é São Conrado, né? São Sim, Conrado, aí passa por Ipanema, Leblon, Copacabana, é lindo, né? Assim, a prova é linda. Aí você começa, eu quero fazer outra coisa. Aí fiz depois, aí eu não, quero fazer mais meias. Aí fiz Belo Horizonte, Pampulha. Aí não, agora eu vou pra maratona, a meia tá fácil já. Eu quero me desafiar, né? E fui fazer a maratona. Aí fiz a do Rio também, que aí começa lá na Barra. E aí, um cliente na época, foi até para dar também uma aproximada, um cliente, rapaz, vamos correr na assessoria com a gente, que a gente vai fazer Nova York. Bora fazer Nova York. Aí, bora. Na época, até o Rodrigo, né, o Galo, né, a gente chama ele de Galo, ele também foi para essa prova, Nova York. Aí começou, aí Nova York, aí você vai, e aí quer fazer outras, e aí fiz Buenos Aires, Santiago, Berlim, Chicago, Porto Alegre, Brasília, já fiz acho que Rodado, viu? 13, 14 maratonas e 2 ultras, né? Aí as ultras foi uma loucura maior, né? Como é a outra? Explica aí. O que é uma ultramaratona.
A Ultra foi o seguinte, em 2017, foi 2017, um colega um amigo que treina lá com a gente, que é o Renato Maia, que é dentista, ele, eu quero, é também desse cara que gosta de se desafiar, né? Ele já foi obeso, é reduzido e tudo, e gosta sempre de estar se desafiando. Ele, vamos fazer essa prova, que é a rainha das ultras maratonas, né? Que é a Conrads. E ela já tem mais de 100 anos essa prova, né? E ele, não, vamos fazer isso aqui. Aí no primeiro ano eu não consegui, tinha um casamento de uma prima, alguma coisa assim. Aí eu não consegui ir. Aí em 2018 foram os que tinham ido em 2017, porque lá a prova é o seguinte, são 90 quilômetros. Ela começa em Durban, na África do Sul, e termina em Pietermaritzburg. Para ter uma noção, é como se você começasse aqui no centro da cidade e fosse terminar lá no centro de Guaramiranga. É mais ou menos assim, talvez, né? Uns 100 quilômetros de Guaramiranga, Sim. como se fosse isso, assim. E aí no ano seguinte é o contrário. Você começa lá em Pietermaritzburg e termina em Durban. Durban é também como se fosse Fortaleza, é uma terceira ou quarta cidade maior lá da África do Sul. E aí, vamos fazer, já fizeram uma vez, vamos fazer. E aí, assim, é uma experiência indescritível, assim, inesquecível, né? Essa que tu fez 2 vezes. Essa eu fiz 2 vezes. Fez Fiz a uma mesma. vez, a outra. é porque a gente chama que é o back-to-back, né? Que você vai e volta. Vai. Aí, se você fizer em anos seguidos, você ganha uma medalha extra, né? Uma medalha especial, que você só pode receber ela se você fizer os 2 primeiros anos seguidos. Se eu fizer uma ida nesse ano e fizer daqui a 3 anos, fizer a volta, Não dá. não adianta. Você não ganha essa medalha especial. Aí tu Essa foi medalha atrás da especial- medalhinha. E a bicha é desse tamanho assim, parece uma moeda. Né? É a mesma medalha desde o início, né? Ela começou em 1918, não, acho que é 1921, se eu não me engano, foi a primeira prova dela. E desde então, só não teve agora teve na época da pandemia que não teve, né? Mas ela vai ter a 100ª edição, acho que é 2027. E aí são quase... É importante a gente falar sobre isso, viu? Tem um amigo meu que começou a fazer, até mandar um abraço, que ele é nosso ouvinte assíduo, meu amigo Ítalo. O Ítalo disse que começou a correr depois do episódio com o Rodrigo. Agora, todo sábado, eu tô na Beira-Mar, ele tá lá, correndo na assessoria, entrou na assessoria. Acho que ele tá na nossa. Acho que ele tá... Exatamente. Outro dia o pessoal foi tomar café lá e aí eu encontrei com ele, tava o pessoal lá. E ele disse, rapaz, depois do episódio do Rodrigo, e especificamente depois do conceito de maraturista, foi o que mais chamou a atenção. É uma desculpa, você... Quer viajar, né? eu vou fazer... Eu quero conhecer tal lugar, e às vezes é um lugar que talvez você nem fosse. Por exemplo, Chicago é uma cidade muito bacana, mas às vezes você não vai, né? Você pensa, né, Estados Unidos, aí você vai, por exemplo... Eu acho que O pessoal daqui vai muito pros parques, né? Nos Estados Unidos. Parte de Orlando, Nova York. Miami, no máximo ali. Enquanto o nosso convidado aprecia aqui, Rafael, Uritu Cafés Especiais, explica pra gente por que Uritu é considerado um café especial. Bem, meus amigos, os cafés especiais, existem 2 associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam, né, 10 itens de 0 a 10, portanto, na soma total, chega de 0 a 100. E aí, para o café ser denominado especial, Franca, ele tem que atingir pelo menos a nota 80. De 80 para cima ele é considerado especial, de 60 a 80 ele é gourmet, e abaixo de 60 aquele tradicional que você usava antes de conhecer o Uritu. Cada vez mais eu tenho encontrado pessoas dizendo, rapaz, tu mudou a minha vida, Rafael, no café. O amigo Gilei mudou a minha vida, porque agora eu só compro o café da Uritu. Já escutei isso de mais de uma pessoa, porque quando você entra nesse... É um caminho sem volta, mas é um café muito mais limpo. Eu escuto das pessoas, elas acham que eu ando com café no bolso, que é só me pedindo café. Cadê aquele café? Cadê aquele café? Em breve teremos, viu? Em primeira mão, vamos falar, Franco, disso. Agora, no episódio do PG. No episódio do PG, em primeira mão, em breve teremos o Café Amigo Gilei, PG. O Café Amigo Gilei. Um café especialíssimo. Vamos divulgar aí. Investimento vitalício, então, já que inaugurou aqui. Olha aí. Então, a corrida, ela é mais isso, né? Assim, você vai, aproveita a questão da saúde, né? E quando vai, leva a esposa, leva a família? maioria das vezes, sim. A esposa normalmente vai. Ela agora também tá correndo. Ela também tá correndo. Quem melhora também. Pra correr logo, você nem besta, né? Eu costumo brincar que... O pessoal brinca, por que tu corre e tal, né? Assim, não. O cara não pode...
A mulher é faixa preta em karatê, né? Aí Eita. ela é faixa preta em karatê. Eu disse assim, o cabo não pode bater em mulher, né? Por causa da lei da Maria da Penha. Então, na hora que ela vier bater em mim, eu corro. Aí agora ela já te alcança, né? Não, ela não alcança ainda, não. Eu ainda não sou do grupo do que as mulheres correm mais rápido, não. Corre mais Tem esse devagar. grupo, é? Tem. A galera brinca que tem um grupo que é os maridos que perdem para as mulheres, né? As mulheres correm mais rápido. Mas é interessante a gente falar sobre isso, Franca, assim, para quem entra no mundo da corrida, né, o pessoal, eu tô correndo mas tem uma coisinha interna, uma disputa ali de olhar o pace, né, o famoso pace, que é o tanto de quilômetros que você consegue, aliás, quantos minutos você consegue correr 1 quilômetro, né? E o pace do PG, velho, é impressionante. Teve uma prova da OAB que o Rodrigo ficou em quarto, querendo subir no pódio, mas não conseguiu. Que o PG ficou em segundo, né? Já achava que tava em primeiro, não sabia que tinha um cava mais ligeiro que ele. Tinha Que tava uns 4 minutos na frente, né? Acho que foi 42, não foi? 10 quilômetros aquela. Foi. E o cara 42 fez 38. minutos, macho. E o outro fez 38. Essa Normal. mesma prova, eu acho que eu fiz... Ai, não. Esse dia eu fiz na de 5. Fiz 25 na época e fiquei em quarto também, mas na de 5, né? PG, agora conta pra gente aqui, porque a gente tá colocando digamos assim, o pódio, né? Essa viagem, participar, essa parte, digamos assim, boa da história, né? Mas e a preparação? Porque Eu muita acho gente que esquece da preparação, né? Não que não seja boa a preparação, né? Mas a maratona também, ela acaba sendo um reflexo de vida. Não sei se depois procura, né, na internet, tem uma entrevista do Eliud Kipchoge, né? Ele é o atual recordista da maratona, né? Já ganhou várias dessas majors, né? Um Pensei que queniano, era o né? juiz lá do cara. Deu... Não, é o que Eliud, corre não. também, né? Ele corre também, É... Então, assim, o Kipchoge, né? Que é um dos maiores maratonistas da história, que é atual ainda detentor do recorde mundial. E ele fala que a maratona é como se fosse uma vida, assim, a corrida, né? Você tem uma época tem uma hora que você vai estar pior, tem hora que você está melhor, mas se você persistir, você vai chegar no final, né? Você vai chegar e vai chegar bem. Ajuda muito, eu acho que todo tipo de rotina, né? Coisas que você tem foco, determinação, você ajuda muito na vida como um todo, de organização, de você saber, tem hora para começar, tem hora para terminar, tem hora de fazer exercício, tem hora de fazer tudo. Eu acho que isso é muito importante, tudo, na gestão de tempo, na gestão de escritório, na gestão de vida, né? De coisa assim. Às vezes eu me pego assim, se eu fizesse mais isso, eu podia ter tal coisa, eu podia ser maior, o escritório ter maior se eu trabalhasse mais, mas quer isso, Pra não quê, quer. né? Às vezes assim... Qual o preço disso, né? Do Exatamente. reflexo na qualidade de vida, o tempo que hoje você tem. Eu já tive essa parte, né? Já teve essa época da gente trabalhar até 1 hora da manhã, até 2 horas da manhã, mas eu não era casado, né? Eu não tinha filho. Então, assim, a gente sabe, vocês têm filho, o Rafael agora recente, como muda a nossa vida, né? Assim, a gente tem que se dedicar tanto, né? Porque a gente fica pensando, o que você vai deixar para o mundo, né? E se você não tiver tempo para cuidar e dar atenção para esses meninos, a gente vê o tanto de louco que tá aí no meio do mundo, né? O tanto de gente ruim que tem no mundo. Porque muitas vezes é por isso, que não teve uma atenção, não teve realmente uma dedicação de uma pessoa para tomar conta. E aí eu penso assim, o que é que vale a pena, né? O que é que vai adiantar? Vai ter um monte de dinheiro, aí vai aquelas fábulas, aquelas histórias que tem, né? Você tem um monte de dinheiro para quê? Para ter o dinheiro, para chegar no final e cuidar. Se você não tem saúde... Gasta saúde para ter o dinheiro, depois gasta dinheiro para ter a saúde. Então, se a gente consegue equilibrar, é muito melhor, né? Então, assim, graças a Deus, assim, eu digo que eu me sinto muito realizado profissionalmente, pessoalmente, porque... eu consigo fazer esse sopesamento. Eu consigo quase todo dia almoçar em casa, eu consigo chegar cedo, dificilmente eu chego em casa à noite, eu consigo buscar minhas filhas na escola, consigo consigo participar da vida delas, né? E consigo ao mesmo tempo dar conforto, consigo, né, sobreviver e consigo manter meu escritório bem, né? Crescendo, mas crescendo a gente não precisa, não tem pressa, né? A gente está chegando, uma hora vai chegar. Né? Como uma maratona, coisa assim, não adianta. Às vezes você vai muito rápido, você cansou e você não consegue parar. Você não vai conseguir terminar. A maratona serve para várias analogias que a gente pode fazer na vida, né? Isso que o PG tá falando é muito interessante. Eu, na época, eu entrei numa assessoria, meu amigo Felipe Diógenes, grande abraço aqui para ele. Ele
Eu não sabia correr, Franco. Eu corria bem, mas o que é que acontecia? Você é muito afoito. Então eu precisava, por exemplo, tu vai numa largada de uma corrida no começo, todo mundo, ó, correndo rápido. E aí tu olha todo mundo correndo rápido, tu quer correr rápido também. Mas numa maratona, se tu fizer isso, né, Gastar logo as forças. quando tu chegar ali no quilômetro 10, tu não tem mais. Se É o tu for quebrou, correr 10 né? quilômetros, né, acontecia muito comigo. Quando chegava no 7, meu amigo, começava todo... Agora não, qual é o correto? Você vai controlando, controlando, controlando. Tá com a chegada mais ou menos ali em mente, pronto, agora eu vou soltar aqui, ó. É o contrário. Tu começa mais devagar e vai acelerando à medida que tu vai se sentindo bem. Que isso eu acho que pode ser aplicado muito à vida. Você controlar mais ali, rapaz, eu tenho que fazer esse investimento, calma aí, vamos garantir primeiro aqui os rendimentos que estão entrando, vamos segurar um pouquinho, pronto, agora eu tô bem, vou comprar aquilo ali que eu queria, vou investir naquele outro canto que eu queria, para ir com calma. Eu acho que a maratona traz muito essa lição de segurar para poder depois soltar Constância, né? Eu e acho que melhor. constância, a Constância é dedicação. tudo. Eu não sei se tu lembra, eu acho que já cheguei a conversar contigo, mas teve aquele idoso que veio do Maranhão pra Fortaleza a pé. Foram 44 quilômetros. É meu avô, ele. Edilson de É fama. Edilson de Fama. Mas ele veio andou 1.140 quilômetros, né? E o pessoal falando, como é que foi esses mil... Não, nunca pensei nos 1.140 quilômetros. Só pensava no próximo passo. Só dava mais um passo. Só dava mais um passo. Só dava mais um passo. E é mais ou menos isso também. Falando sobre essa gestão também de tempo e de família e tudo mais. E lazer, PG. Como é que você se diverte? Qual é o seu hobby? O que é que você faz também É o para meu da isso? corrida, né? Explica aí pra gente como é a tua rotina de treino semanal na corrida. Tu tem todo Acorda ano 5 tu horas da Na manhã. época, né? é isso que eu ia perguntar. Todo ano tu coloca assim, esse ano eu quero correr uma maratona, ou 2 maratonas, ou uma meia, tu coloca assim. Normalmente a gente programa pro semestre seguinte, né? Uhum. Por exemplo, ano passado, estava perto do final do ano, aí eu fiz maratona de Londres. Aí o Rodrigo, as maluquices dele, né? Assim, ei, PG, eu vou fazer a maratona de Brasília, que era 2 meses depois da que a gente tinha feito Londres. Aí eu, não, macho, tá muito perto. Aí ele, não, bora. Eu vi lá, tu tava inscrito. Aí eu tô inscrito, porque tu fez na época da pandemia, aí eles deram pra quem tinha inscrito na época da pandemia. E eu tinha feito 21. Aí eu tinha feito 21 e ganhei a inscrição pra 22 também. 42. 42. Aí, rapaz, Brasília, eu tenho família lá, meu cunhado mora lá, né? Tem uns processinhos pra despachar. Aí eu, TST. tá, bora. Aí eu levei minha filha até. Aí levei minha filha, porque aí é tranquilo, fica na casa do meu cunhado, né? Aí levei ela, fomos. Aí a gente foi que viagem rápida, aí mas fui correndo, assim, né? Sem maior compromisso, assim, aquela corrida só pra fazer mesmo, né? Tanto que, assim, de tempo, né? Eu tinha feito eu fiz 40 minutos mais lento do que eu tinha feito em Londres 2 meses antes, né? Uhum. Porque fui sem pensar em tempo, fui só curtindo mesmo a prova, né? Só brincando mesmo. Né? Mas mesmo assim, é difícil, né? Você, Claro. 42 mesmo fazendo, Macho, pra muita gente, 10. é quase impossível. Beleza, aí tu E aí definiu. terminou, aí não, próximo ano a gente vai fazer o quê? Aí tem uma loucura dos maratonistas, que é as majors, né? Que são as 6 maiores maratonas. Né? Que Boston. é Boston, aí Tóquio, Londres, Nova York, Chicago e Berlim. Né? Aí você, quando você completa as 6, você ganha uma mandala. Né? O Rodrigo já tem. Várias pessoas aqui têm, aqui no Ceará. E aí eu tinha feito 4, né? E eu queria fazer Boston. Só que Boston tem o seguinte: você pode ir pagando, fazendo por agência de turismo, ou você pode ir por índice. Aí por índice é tipo assim, aí você dizer que você é um excelente amador, você conseguir por índice. E esse índice é pela idade. Então assim, eu não queria ir pagando, tanto porque é caro, mas também eu queria, poxa, Tu tem acho que eu total consigo. condição, total. E aí, pela minha idade, eu tenho agora 39, eu tenho que fazer, porque é no dia da prova, a prova é no início de abril. Então eu tenho que ter 40 até 39 anos, né? Você tem que fazer um tempo de 3 horas e 5 minutos, uma maratona. Aí eu fiz em Londres, eu fiz 3 e 6. Aí Porto Caramba. Alegre eu vou fazer para tentar fazer menor. Só que não me empolguei no treinamento e tal, acabei não treinando tão bem e fiz 3 e 6 de novo. Né? Caramba. 2 vezes por causa de 1 minuto. Aí agora eu inventei de fazer uma outra, né? Eu vou fazer agora em setembro, nos Estados Unidos, uma provazinha pequena,
só para tentar esse índice, porque eu Isso. quero ir para Boston com a equipe que a gente treina, que quase todo mundo se classificou, porque eles são mais velhos. Eu fui o melhor tempo da equipe, mas eu não me classifiquei porque eles são Pela mais idade. velhos, pela idade. Aí se eu fizesse 40 em abril, eu tinha conseguido, porque passa para 3:10. Macho, com teu volume de corrida, velho, tu não conseguiu, eu não quero nem tentar. Eu pagaria logo. Como diz o pessoal, assim, você tem um índice, não tem a idade, né? Tem que continuar correndo com a mesma Eu acho que vigor. a Laura falou que vai também, Foi, né? a Laura também, ela conseguiu. É de mulher, assim, guardar dever profissão é um pouco mais fácil. Né? Ela A conseguiu. Laura é a A Laura magistrada. Nízia. Laura do- de Eusébio, né? Laura Pinto, viu? Eu não gosto da Laura Nízia, É não. verdade. Mas todo mundo conhece mais como a Laura Nízia, né? Ela corre lá com a gente também, né? Uma amiga aqui. A mesma assessoria, né? Meu amigo Rafael Salles, estamos aqui na reta final Não já. acredito, não. Passou rápido Começou demais, viu? agora. Pois é. Faça aquelas suas perguntas que a gente sempre tem um gosto aqui de ouvir. Vamos lá. Primeira pergunta, meu amigo PG. Se você tivesse a oportunidade de, por 1 hora, conversar com qualquer pessoa do mundo, viva, morta, alguém que já passou, alguém que está aqui, quem seria essa pessoa que o PG queria sentar, de repente ali para ter uma inspiração de vida, para pegar um conselho? Qual seria a pessoa que vem na mente do menino PG? Eu acho meu avô, que eu não Falta. conheci, né? É, Outro legal. Acho meu Legal. avô. Assim, as histórias que minha mãe conta, que meus tios contam, assim, era uma pessoa realmente bem singular, assim, muito diferente, assim. Aquela coisa, você vê aquele pessoal bem antigo, mas com muita capacidade, né, assim, muito inteligente, muito sagaz, muito... Aquela meio generalzão, assim, também, né? Mas eu acho que é uma pessoa que eu gostaria de ter tido a oportunidade de conversar. Eu acho que poucos netos devem ter tanta referência ao avô como o PG, né? Porque ele atua na Justiça do Trabalho e atua praticamente toda semana. Ele tá lá no Fórum Altra Nunes, que leva o nome do avô, É. né? Então todo mundo imagina, né? Acho que esse podcast vai ser até bom nesse aspecto, que de repente vocês tiveram uma convivência muito próxima, que ele te influenciou muito para atuar na Justiça do Trabalho, e quando não PG foi. tava sentado lá no colo dele durante as sessões. Exatamente. É. Não, e o pessoal diz assim, contigo é fácil, que tem um nome, que é como se alguém me Isso. contratasse e fizesse alguma coisa só por causa do nome. É muito interessante. Cara, e tem outra pergunta que a gente tá fazendo nessa temporada, né? Inspiração no nosso amigo Thiago Mendes, Thiago Mendes. que é o seguinte: se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e escolher qualquer época que tenha passado, um momento histórico, qual momento histórico chama a atenção de PG que você queria ter viajado e presenciado aquele momento histórico? Pode ser qualquer um em qualquer período. Difícil, viu? Não. Vou te dar. Vai dizer, a fundação da Justiça do Trabalho. A Geralmente, criação da Justiça do Trabalho. Meu geralmente, eu não sei se tu gosta muito de esporte, né? Quando eu escutei as perguntas ser feitas, a grande maioria da resposta, assim, as mais repetidas, é final da Copa do Mundo de 94. 94? Não, eu era Da nossa eu tava lá, geração, né? da nossa Eu geração. assisti na TV, Porque né? o Rafael é mais novo, É. a gente A gente era viveu, na né? época que ia na época que a Eu era o criança... Bebeto, eu ficava com É. a blusa 7. Ia na época que criança, 10 anos, né? Cara, A gente- é impressionante essa Copa de 94, né? Eu lembro dos jogos de uma Demais. Eu forma lembro. mais clara do Tudo. que em qualquer outra Copa. Em 94 eu tinha exatamente 9 anos de idade. É. Mas em 94 eu tinha 7, lembro perfeitamente. É impressionante. Todos Tá os mentindo a jogos, idade. os lances e tudo. Tu acha que eu sou mais velho que vocês? Né? Brincando, cara. Cara, uma pergunta que eu esqueci de fazer aqui, mas ainda dá tempo. E os outros negócios? Mas PG? vá pensando no momento aí que a gente quer escutar. E os outros negócios? Sei que você também tem outro Eu empreendimento. tenho junto com a Frânio, né, e o Roger, a gente tem uma loja de conveniência aqui perto, né, ali na Praça das Flores, Boa Praça Conveniência, né, aproveitar e fazer Bota um aí, faz merchan, um né? arroba aí. Claro. Boa Praça Conveniência. Aproveita que a gente abriu né? para novos apoiadores. É, rapaz. ó, Se quiser todo episódio ser divulgado. E aí, justamente, Custo-benefício é a bom. ideia lá é um ambiente para assistir futebol, né, assistir jogos, que é um ambiente bem legal, tomar uma cervejinha, um tira-gosto, uma coisa assim. Né, que aí quem toca lá é o Afrânio, realmente, né, é quem toca mesmo é ele, a gente só dá um apoio por trás, ficou feio, né? Olha, Franha. Dá Brincadeira. um toque por trás. Quem toca é ele, a gente dá um apoio por trás. Nosso lá é diferente, viu? É diferente. Ficou feio, né? Não, mas quem toca o negócio lá é ele, eu e o Roger, né, a gente só ajudou ele, principalmente na parte do investimento e tal, para começar, mas é ele que toca o negócio lá.
E aí, assim, acho que é praticamente isso. A gente já teve, né, Felipe e eu, a gente já teve uma construtora, mas paramos, não foi nada, não quebrou nem nada. A gente simplesmente não tinha mais aquela pessoa que era quem tocava o negócio, né? A gente não tinha mais uma pessoa para ficar. Tu entrou também mais como investidor nessa construtora também? Não, na construtora até a gente fazia mais, que a gente fazia a parte administrativa, e o cara ficava indo lá, né? Aquela, na época do boom da Minha Casa Minha Vida, Aham, né? é. Então, que a gente comprou alguns terrenos e ficou construindo casas menores, né? Casas mais populares. Já teve também imobiliária, mas também era isso. Assim, às vezes alguma pessoa, a ideia é essa, tem algum Mas a conhecido que ideia- você confia, e Legal. rapaz, ó, tô querendo montar esse negócio. A imobiliária, na época, a gente tinha umas 3 construtoras que era cliente nosso, a gente, ó, pegava os empreendimentos Olha que aí, tava para Franco, vender lá. Quando precisar de sócio investidor, Franco, ó, pra algum projeto, É. aí. E lembrou do momento histórico que gostaria de voltar ao tempo? Mas Diga assim, ó, Fundação Pedra do Fórum Altra Nunes. Está lá. Meu avô cortando. Ai, não, o avô dele foi eu homenageado acho que foi depois. depois, É. né? Foi depois. Esse prédio tem isso. O prédio, né, em si. Eu É porque acho- o fórum era em outra sede. o antes, fórum né? antes era ali no centro, era em outro lugar. Uhum. Aí depois ficou só naquele prédio ali, o Arizio, né? Não sei se tu chegou, acho que tu chegou, né? A andar lá. É, eu já Quando era peguei só o- aquele, quando era só aquele ali da Duque de Caxias, né? Só aquele prédio. O outro inaugurou em 2008. Não, já sou do outro. Ah, mas tu não chegou a pegar só a parte, só naquele período, não? Peguei. Que Peguei era- como estagiário, né? Como Eu estudante. comecei a estagiar em 2009, já era tendo O Veroni fazia aquela... grande. Eu comecei, Olá, É. meu tal, aquele gritão que ele dava, você escutava no prédio todo. eu comecei a advogar em 2008, mas fui lá, fiz muita audiência. O nosso saudoso Júlio Celso Daro foi meu professor e ele sempre Sim. tinha, né, aquela questão de assistir a audiência lá e tudo. Meu amigo PG, me diz aí, aliás, diz aqui pra gente, pro nosso público, sua mensagem final, o recado que você gostaria de deixar aí para as futuras gerações aí de advogado. E me ajuda com essa pergunta da nossa seguidora lá. Ela já tem 3 anos de advocacia, tá precisando desistir. 3 coisas que ela poderia fazer para refletir essa decisão? A mensagem eu acho que é ter persistência, né? Eu acho que quando eu comecei a advocacia, eu pensava assim, não, com uns 10 anos eu vou estar começando a ficar bem, né? E assim, graças a Deus, com 10 anos eu já estava muito bem, né? Eu acho que eu fui um pouco precoce, mas o normal é ser difícil mesmo. O normal é ser difícil, ninguém consegue nada fácil. Não foi fácil, mas assim, você ter persistência. Persistência, 3 anos não é nada, não é nada. Você pegar em qualquer área, dificilmente a pessoa em menos de 5, 10 anos está conseguindo alguma coisa. Assim, 3 anos está iniciando. E eu acho que é muito importante o quê? É se preparar. Pessoas, né, os 3 pontos, né? Primeiro aprende, tem experiência, para depois pensar em ganhar dinheiro. Né? Para depois pensar em ganhar dinheiro, que o dinheiro é consequência. O dinheiro não pode ser o objetivo. O dinheiro vai ser a consequência. Eu acho que é uma coisa que, às vezes, a pessoa pensa só no final, acho que tu falou, né? A pessoa no final e esquece do caminho, né? Eu acho que a trajetória é muito importante, né? A linha de chegada, ela é só a consequência. Se você fizer um bom caminho, a linha de chegada vai chegar. Ela vai chegar, né? E, assim, a gente tem que continuar e é persistir, né? Persistir. Você não pode parar, é continuar, assim. Eu acho muito legal, assim, a iniciativa de vocês, né? Assim, que está sempre buscando, né? Assim, até eu acho muito, muito legal mesmo, assim, o Franco tem o mesmo tempo de advocacia quase que eu, e está sempre buscando, né? Se inovar, né? Se reinventar, né? Buscando isso, e isso é muito legal mesmo. As pessoas têm que tentar. Tá faltando isso, eu vou buscar de outra forma e não desistir. Eu acho que desistir é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil. É mais difícil persistir do que desistir. Acho que em tudo na vida, né? Assim, no relacionamento, né? Tem épocas ruins, vai ter épocas ruins. Mas a gente persiste que volta a época boa, né? Eu acho que tudo na vida, a gente não pode na hora que tá ruim, que pensa em desistir, só pensa em desistir quando tiver bom. Eu vou desistir quando tiver bom. Aí você vai ver que não quer desistir. Você só queria desistir porque estava passando por um momento de dificuldade. Eu acho que É isso mesmo, viu? Perfeito. E uma diferença muito grande, né? O PG falou bem aqui, é persistir. É diferente de insistir, né? Insistir é fazer a mesma coisa querendo um resultado diferente. Persistir é fazer diferente. Né? Anota isso é aí, burrice, Jordan, não. né? Tá Frase você de fazer lei, a mesma viu? coisa, né? Frase de lei, Francão. Insistir.
Aí você E- persistir, você insistir em fazer a mesma coisa sempre, é saber que vai dar o mesmo resultado, quase sempre. E também essa questão, não só na advocacia, 3 anos é pouco para praticamente qualquer ramo, né? Você vai montar qualquer negócio que a advocacia, querendo ou não, a OAB é uma empresa, é um negócio, e 3 anos é muito pouco, né? Rafael Salles, tô feliz demais aqui. Vamos deixar os arrobas dos apoiadores aqui, nossa produção nos lembrando. Sempre. Fala um pouco dos nossos apoiadores aí, Rafael Salles. Bem, meus amigos, MISPA Segurança, né, que a gente já falou bastante dela aqui hoje, mas tem um grande diferencial. Eu até digo, fechou um buffet recentemente, eu vi lá MISPA Segurança, olha aí, rapaz, fechei no lugar certo. Nossa querida Uritu Cafés Especiais, que em breve a gente vai ter aqui como convidados, viu? Gustavo Virlande, vai ser muito massa escutar a história deles. Jolie Marie Maison, né? A gente sempre fala, se você quer andar elegante, igual a Franca Almada, igual a Paulo Germano Ultra Nunes, lá vocês buscam essa inspiração da nossa querida amiga Imaculada. E eu tenho que Star Capital, do nosso amigo Gabriel Joca. Se você Vai lá, ficar senta lá com estribado igual o ele. PG, Senta Ok. lá, conversa, que ele vai te dar um bom caminho. E deixar o arroba aqui do PG, Paulo PG Germano. Altran. PG Altran, É. do escritório Do escritório Advogados ANT, Altran Nunes e Teixeira, né? e do negócio que o Afrânio Boa. toca. por trás. Boa Praça Conveniência. Boa praça conveniência. Foi isso, meus amigos. Estive aqui com o meu amigo PG, meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Franca Almada, se inscreve no canal. Olha a dor de barriga. E você esteve em mais um Amigos de Lei. Deixa eu só me Essa despedir também. né? Conversa extrajurídica. Vai, PG. Vai, PG. Rocha. É só agradecer realmente o convite, né? Me senti realmente muito lisonjeado. Tanto pelo programa, que é legal, como dois amigos queridos de trabalho, coisa que a gente quer levar para a vida, né? Cada vez mais. Aí mandar um beijo especial para minha esposa, para Elaina, e para minhas duas filhas, que com certeza elas vão querer ver. Ótimo. né? A Julinha e a Bruna, né? A Bubu também, que são minhas duas princesas, razão da vida, né? Total. E muito obrigado para todos, né? E para o escritório também, todas as pessoas do escritório, agradecer que sem eles a gente não é nada, né? Se não tiver quem nos ajude, nos apoie, a gente não consegue chegar a canto nenhum. Bom demais. E só mais uma dica, viu? Se você quer saber também de sustentação oral, tem curiosidade, acompanha as do PG aí, tanto online como lá presencialmente, que vale a pena, viu? Você esteve aqui no Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até.